A história do maior navio montado no século XX, o Titanic, ainda continua rendendo muitas e muitas teorias sobre o seu final tão triste ao bater em um gigantesco iceberg. Só que agora, no século XXI, surgiu uma nova versão sobre o fim trágico do Titanic. Às 2 horas da madrugada do dia 15 de abril do ano de 1912, na costa da ilha canadense de Terra Nova, na região do Oceano Atlântico Norte, o navio, que entraria para a história náutica como o Gigante dos Mares, acabou sendo engolido pelo mar, quando colidiu com um gigantesco iceberg, levando à morte 1.500 pessoas. Uma tragédia que ganharia destaque ao longo do século XX, com documentários, livros e até filmes. Essa é a história oficial que eu, você e milhares de pessoas conhecem sobre o Titanic. No meu caso, eu fiquei mais perto da história do Titanic quando ele inspirou um filme de enorme sucesso no ano de 1997 pelas mãos de James Cameron, diretor de Avatar, outro sucesso de bilheteria de Hollywood. O curioso dessa reviravolta sobre quem foi o Titanic e como ele afundou é que parece não ter fim. Entra ano e sai ano e surge alguma teoria buscando mostrar algum outro lado da história. Mas antes de eu falar sobre essa nova teoria sobre o fim trágico do Titanic, você precisa saber quem de fato era esse navio gigantesco que na época de seu lançamento foi considerado pela mídia daqueles tempos, nesse caso jornais impressos, revistas e rádio, pois a televisão ainda não havia sido criada, como o primeiro transatlântico de luxo a inaugurar um novo tipo de turismo, em que os passageiros podiam desfrutar de bons serviços a bordo, como ter áreas de diversão em um transporte marítimo. O projeto Titanic começou a ganhar corpo, ou seja, ter a sua história em desenvolvimento no estaleiro Harland & Wolff, na Irlanda do Norte, na Europa, no dia 31 de março de 1909. A construção só terminaria no ano de 1911, com investimento de 7 milhões de dólares, o que atualmente seriam cerca de 400 milhões de dólares. Ou mais de 2 bilhões de reais. É tanto, mas é tanto dinheiro que se eu e você fôssemos pensar em juntar um dia essa riqueza toda, nós teríamos que ganhar a vida eterna para sonhar em conseguir ter esse dinheiro todo. Como eu não tenho a vontade de viver eternamente, que nem um vampiro, então vamos voltar aqui para a nossa realidade e para a história do Titanic, que é muito melhor. A empresa e operadora de turismo White Star encomendou a produção do Titanic, que teve o seu projeto idealizado pelo irlandês e projetista Thomas Andrews, que havia iniciado a vida profissional com apenas 16 anos no estaleiro Harland & Wolff, onde seria construído o transatlântico. O curioso dessa história é que Thomas Andrews, com 39 anos de idade na época, também havia embarcado naquela viagem inaugural do Titanic no dia 10 de abril de 1912, partindo do porto de Southampton, na Inglaterra. Criador e criatura seguiram para 2 portos antes de atingirem o porto final, que seria nos Estados Unidos da América. O navio atracou no porto Cherbourg, na França, para o embarque de mais passageiros. Já no dia seguinte, atracou no porto Kingstown, na Irlanda, para o embarque dos últimos passageiros. Entre os passageiros estavam milionários, personalidades e muitos imigrantes que buscavam uma vida melhor nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a indústria do turismo na época já tinha desenvolvido a lógica de quem tem mais dinheiro fica em acomodações melhores, como quem tem menos vai para espaços mais populares.
O Titanic havia nascido tão grande que sua estrutura era de chamar muito a atenção. Não é à toa que foi preciso uma equipe gigantesca também de pessoas, num total de 3.000 trabalhadores. A estrutura grandiosa podia comportar até 3.500 passageiros. Pesava 46.000 toneladas, com 269 metros de comprimento e 53 metros de altura. O Titanic possuía 29 caldeiras a vapor apoiadas em 6 salas, alimentando 2 motores de tripla expansão com 4 cilindros cada para movimentar 2 hélices laterais. O vapor excedente era reutilizado por uma turbina de baixa pressão que movia a hélice central. Eram consumidas entre 670 toneladas de carvão por dia. Já a energia elétrica, responsável pela iluminação e funcionamento de outros equipamentos da embarcação, era gerada por 4 dínamos de 400 kW. Para conquistar ainda mais a maior destaque na mídia, ou seja, ter mais destaque na mídia da época e despertar o interesse de muitos turistas, foram construídos 4 que, na verdade, não funcionavam 100%. A quarta chaminé era falsa, fake ou quase isso. O que importava era a beleza de um transatlântico potente com 4 chaminés para demonstrar a sua potência nos mares. A quarta chaminé, por outro lado, servia como respirador das casas de máquina e das cozinhas, informação que ficou distante do público na época. O que contava era o poder do marketing, do espetáculo, para promover o maior transatlântico do mundo na época. Mesmo com a história trágica do Titanic acontecida há mais de 100 anos, seu naufrágio continua a despertar novas teorias. É o caso da teoria da aurora boreal, defendida pela pesquisadora Mila Zinkova. De acordo com esse novo estudo sobre o fim do Titanic, uma tempestade de luzes, e conhecida como aurora boreal, contribuiu em muito para o naufrágio do transatlântico. É importante ressaltar que essa teoria da aurora boreal não invalida o incidente do Titanic com um enorme iceberg. Pelo contrário, o estudo de Mila Zinkova indica que um fenômeno natural, a aurora boreal, contribuiu para que o navio gigantesco perdesse a comunicação e não pudesse evitar o choque com uma montanha de gelo. Então, o que é essa tal de aurora boreal? A aurora boreal é o nome que se dá a um fenômeno que acontece quando ocorrem tempestades solares. Na prática, é liberado um gás chamado plasma que acaba ganhando energia elétrica através de partículas com origem no Sol. O gás plasma entra em contato com a atmosfera e com o campo magnético da Terra. A atmosfera do nosso planeta funciona como um escudo contra as partículas vindas do Sol. O resultado dessa tempestade solar não fica visível em todo o planeta Terra. Do Titanic, a sua rota de navegação foi atingida por uma tempestade luminosa, a aurora boreal. De acordo com especialistas e estudiosos no assunto, quando ocorre uma tempestade solar, as ondas eletromagnéticas podem confundir aparelhos de comunicação. Existem registros de sobreviventes do Titanic apontando que os sinais de rádio da embarcação não estavam funcionando bem na noite da colisão com um iceberg. Outros registros também indicam uma tempestade luminosa naquela área do naufrágio. Um dos oficiais do navio Carpathia, embarcação utilizada para resgatar passageiros e a tripulação do Titanic, relatou que a aurora boreal brilhava muito no horizonte norte. E que podia contar com uma estrutura muito boa para passageiros e tripulação, como também com a tecnologia disponível na época para ir da Europa até as Américas com uma relativa segurança. O fato é que a navegação da época contava apenas com a tecnologia da bússola para se guiar nas viagens, além da comunicação via rádio, que não era 100% segura. O Titanic percorreu vários quilômetros mar adentro até o dia
13 de abril de 1912, com sua comunicação via rádio funcionando muito bem. No dia 14 daquele ano, a comunicação via rádio foi interrompida. De acordo com registros da época, o Titanic havia sido alertado via rádio até o dia 13 sobre a existência de bastante gelo acumulado na rota do transatlântico. É nesse sentido que a teoria da aurora boreal ganha força, indicando que a tempestade solar atrapalhou a comunicação. Hoje, a gente tem a chance de se comunicar pela internet, utilizar satélites e vários outros recursos tecnológicos. Agora, imagina no ano de 1912. Era muito complicado porque nem a tecnologia do radar havia sido inventada ainda. O radar naquela época era usar uma luneta ou o olho mesmo para avistar algum obstáculo no meio do caminho. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de outros vídeos. Conto com a sua ajuda. Até o próximo vídeo. Valeu!